Faz muito tempo que tenho sensações de não estar sozinho. Às vezes, à noite, quando vou ao banheiro, sinto um arrepio muito forte no corpo todo. Já ouvi copos sendo colocados na pia de casa, mas neste momento todos estavam dormindo. Chuveiro ligando sozinho, já vi vulto no escuro. Quando a minha mãe desencarnou, no caminho para o hospital, senti por 2 vezes minhas costas sendo tocadas. Já presenciei meu celular se movendo sozinho ao meu lado, mas não senti medo. Uma vez estava triste por causa do desencarne da minha mãe e estava tentando falar com o meu protetor e ouvi 3 batidas na porta do quarto, que estava vazio. Estou estudando junto com a minha esposa, fazendo o evangelho no lar toda semana. Estamos indo em um centro espírita. Elahá, isso que acontece comigo, será que é um espírito obsessor ou está relacionado com a mediunidade? O que fazer em ambos os casos? Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Ótima noite. Com você, Jorge. Quando você começou o seu relato falando que você tem a sensação de que tem alguém perto de você, eu ia dizer que isso é apenas uma sensação que não determina que exista de fato um espírito vinculado a você. Por quê? Porque a sensação ela pode ser uma impressão pessoal, ela pode ser algo que vem da sugestão da ideia de que existe alguém e a gente começa a ter esse determinado sentimento sem que isso seja real. Só que os outros fatos que você foi narrando foram dando a comprovação de que não é somente uma impressão. Tem alguma coisa de fato acontecendo. Os fenômenos que você cita são todos fenômenos de uma classe chamada fenômenos de efeitos físicos. Movimento de objetos, sons, chuveiro que liga, copos sendo colocados em pia. Esse tipo de fenômeno é um tipo de situação que representa muito claramente uma expressão de mediunidade. Então, muito provavelmente, alguém na sua casa, pode ser você, mas pode ser sua esposa. Mas está mais para ser você, porque as coisas que você fala, você refere-se a elas sozinho. Então, dá mais a impressão de que você seja o médium de efeitos físicos. E antes que você se apavore ou se preocupe com isso, ser médium de efeitos físicos significa que você é médium de efeitos físicos. Isso não determina obrigatoriamente que você tenha que trabalhar com a mediunidade na casa espírita. Não há nenhuma obrigatoriedade que isso seja assim. Não há nenhuma determinação de, porque você é médium, você tem que ir para a mesa mediúnica. Não. Mas se não é para ir para a mesa mediúnica, para que eu vim médium, então? É possível que você, de fato, tenha uma tarefa dentro da casa espírita. Mas pode ser que essa mediunidade de efeitos físicos seja o instrumento de consolação que Deus estabeleceu para cuidar de você. Você nunca terá dúvida de que a vida continua. Você nunca terá dúvida de que os espíritos se comunicam com os homens após a morte. De que, ao contrário daquilo que as pessoas falam, a vida continua. Isso tem um poder extraordinário de consolação e de força espiritual. Porque aqueles que não sabem da vida espiritual, que acham que a vida é somente matéria, eles podem se perder no materialismo, eles podem se embriagar daquilo que a Terra tem para oferecer, eles podem se iludir com a falsa condição de felicidade que o planeta oferece.
E existe um segundo grupo de pessoas, que é o grupo no qual eu me incluo, que são aqueles que não têm a mediunidade ostensiva. Na minha casa, o objeto não se movimenta, não tem batida na porta, chuveiro não liga. Eu, na verdade, tenho as minhas crenças por aquilo que leio, por aquilo que a lógica me dita, por aquilo que os meus amigos confiáveis, que são médiums, passam, e que eu acredito porque eles são pessoas confiáveis, por histórias como a sua, que reforçam a minha crença. Mas nada pode se comparar com a experiência pessoalíssima que você passa de saber que verdadeiramente existem coisas além da matéria. Isso, portanto, nos leva à seguinte lógica: essa instrumentação que você tem é o clarão que Deus colocou sobre sua vida para que você nunca se desespere, que você nunca se angustie, e que por mais que a vida lhe leve para caminhos difíceis, você nunca descerá ao abismo da descrença, porque você terá uma força descomunal dentro de você para dizer, não, a vida continua, eu sei que existe vida após a morte. Eu sei porque eu me comunico, eu vejo, eu sinto, eles falam comigo. Eu tenho certeza que a vida continua e isso vai ser determinante na sua história de vida. Então, o que você vive, sim, tem todo o indício de ser mediunidade e mediunidade de efeitos físicos. E aí você poderia me perguntar, e o que é que eu faço com isso? O que você faz é o que você já está fazendo. Você já está frequentando a casa, está participando de um centro espírita, está fazendo o culto do evangelho no lar, você já está tomando as providências que seriam mais adequadas para esse caso. E só um detalhe, nós temos um personagem muito importante na história da doutrina espírita, chamado Leon Denis. E Leon Denis conta que quando ele não era espírita, ele era muito médium. E isso fez com que ele procurasse a doutrina espírita. E ele conta na obra Socialismo e Espiritismo, que na medida que ele foi estudando e compreendendo o espiritismo, a mediunidade dele foi apagando. Ficou só a intuitiva. E ele diz, porque essa mediunidade foi o instrumento do qual Deus se serviu para me levar à doutrina espírita. Uma vez que eu já estava nesse ambiente, já estava estudando e compreendendo as leis imortais, ela não foi mais necessária e ela reduziu de intensidade. É possível que a mesma coisa venha a acontecer com você e que na medida que você se aproxime da doutrina espírita, essa mediunidade diminua. Mas pode acontecer o contrário, que você se aproximando da mensagem, torne-se um médium ainda mais ostensivo e até com uma atividade efetiva dentro da casa. Mas nada indica que porque você tem esse tipo de faculdade, que obrigatoriamente você terá que fazer. Ela, na verdade, é um dom de Deus para que a sua força espiritual nunca leve dúvida para o seu coração.